Irmãos, nossa semana de oração, elas têm um propósito. Desde o começo do ano, que eu sempre, há 30 anos que a gente está na igreja, e sempre nós queremos ver a igreja crescer, ver melhorar, ver os irmãos desenvolver, ver o amor crescer entre irmãos e também o amor em para com aqueles que estão se perecendo. E nós não podemos começar o ano sem estar preparado para essa obra. E essa obra é evangelizar. Então nós somos um grupo de pessoas novas, também na liderança. Pessoas que não têm experiência, outros estão começando agora, outros já têm mais tempo, mas não bem envolvido, e nós queremos envolver. E essa semana de oração, ela tem dois propósitos. Um é levantar a igreja espiritualmente, e a outra prepará-la para a missão. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? É verdade? E nós estamos usando a semana para treinar e para orar. E que essas orações sejam para a edificação de cada um. Eu espero que isso esteja acontecendo e que as mensagens que estão sendo apresentadas, cada dia possam motivar vocês e dar aprendizagem para a missão. Não é diferente a mensagem de hoje, porque cada dia traz um objetivo dentro do treinamento. Você vê aí, se você prestar atenção às mensagens, que não é uma pregação, é uma mensagem, um treinamento, é uma palestra. Então essas palestras ela traz um ponto fixo. E hoje? O de hoje é a atração. O que é atração? Uma coisa que chama a atenção ou leva a pessoa a ficar atraído para se envolver com aquilo ali. E a atração de hoje é Jesus. O que nós temos aprendido aqui é que precisamos aprender as técnicas e as maneiras de agir com as pessoas a qual nós vamos abordar durante nossa vida. Vamos aprender como chegar a uma pessoa, como atender a ela, não importando qual seja a sua denominação, qual seja a sua cultura, não fazendo acepção de pessoas, não olhando para seus defeitos, mas mostrando solução para seus problemas. Esse é o objetivo. Essas mensagens traz maneira como você vai apresentar um estudo bíblico a alguém, vai evangelizar alguém, para que essas pessoas sintam firmeza naquilo que você está falando. Então ela vai nos ajudar a nos comprometer com a obra. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, antes da gente, que eu vou abrir a Bíblia, essa é a única vez que eu vou abrir nessa mensagem. Depois nós vamos só para algumas leituras aqui. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, é um verso que já foi falado aqui, e as mensagens dos louvores que foi apresentado já falou tudo dessa noite. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo diz assim aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considerar tudo como perda, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar Cristo. Paulo considerava tudo que ele tinha como nada, refúgio, lixo. Então, tudo que Paulo tinha, ele disse: eu perco tudo por Cristo. Isso deve ser o nosso propósito, a nossa decisão. Aqui traz um nome aqui que eu não vi inglês, eu não entendo nada, estudei muito pouco inglês. E
e minha leitura também é pouco, mas eu vou chegar a um número aproximado aqui para esse ele que escreveu um livro chamado Facilitando a Conquista de Alma. O nome dele é Cleberton Wings, mais ou menos aí, aproximadamente, né? Não vou dizer que o nome realmente é esse, porque eu não conheço de inglês. Eu faço um arranjo para ver se me aproximo daquilo que está escrito, certo? Então eu posso ir além daquilo que eu não conheço. Então só faço aquilo que eu posso fazer. Então esse homem ele discutiu sobre o seu livro, e como eu já falei, Facilitando a Conquista de Alma, o que ele chamava de concordância cognitiva. De acordo com esse princípio, ao adaptar-se a uma nova ideia, as pessoas tentam encontrar alguns tipos de princípios, alguns tipos de consciência com a sua crença, antes de integrar um novo conceito de vida, de sua vida. Não sei se vocês estão acompanhando ali. Veja, eu não vou falar e apresentar como está ali, eu vou usar aqui minhas palavras. Veja bem. O que acontece em mudança, acontece muitas mudanças na igreja, ou seja, vou mudar hoje como vai ser a liturgia do culto, mas muita gente não aceita isso. Uns aceitam e outros não, uns concordam e outros não, mas fica difícil, mas com o tempo as pessoas se acostumam, porque são novidades, as pessoas não gostam muito de novidade, gostam de continuar no ritmo que vem. Se é andando, é andando, se é correndo, é correndo. Então, as pessoas nunca querem mudança, é difícil. Então, mas quando aquelas pessoas que se adaptam facilmente com alguma mudança, então aqui essa palavra cognitiva, ou seja, eles estão de acordo, vai caminhar junto e ali vai progredir. Agora, quando a pessoa não concorda, e quando vai ver, quando descobre que aquilo ali estava certo, então aquela mudança é para o bem, então a consciência dele vai pesar. Então ele vai ter um conflito entre ele próprio mesmo. Então as pessoas começam a relutar. Mesmo assim é com ensinamento. Quando a gente está ensinando as pessoas, vamos dizer que aqui você vai encontrar uma pessoa de uma denominações, um religioso, mas não é do seu meio, e não conhece realmente a Bíblia como ela ensina. Então você vai mostrar muitas verdades para ela, mostrando na Bíblia. Ela conhece porque sua cultura, seus ensinamentos, seus pais, seus avós, seus descendentes ensinaram daquela maneira, mas não é o correto. E ele agora vai aprender algumas verdades. Mas antes que a gente continue, vamos baixar nossa fonte e vamos orar? Bondoso Pai, amado Deus, pedimos ao Senhor que continue presente em nosso meio e o Teu Santo Espírito nos explique para compreender o que o Senhor tem para nós esta noite. Concede essa bênção para todos nós, somente a mim, que preciso expressar aquilo que o Senhor mandou para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, no cristianismo, a concordância cognitiva, os ouvintes, ao ouvir a mensagem do sábado, por exemplo, muita gente ouve a mensagem do sábado, aqueles que são sinceros, e quando é mostrado, isso aqui é válido para nós, quando é mostrado com clareza o que é o sábado, selo de Deus, um mandamento, um símbolo da criação, um selo de Deus para os últimos dias, está dentro do mandamento, é a verdade. Então,
as pessoas, ela começa, aquela que é sincera, aquela que quer, interessa, ama Jesus, ela começa agora a relutar. Vai haver um conflito na sua mente, porque ele nunca viu falar naquilo ou nunca aceitou aquilo. Mas se ele ama Jesus, ele vai aceitar o que está, o mandamento do sábado. Isso aqui é só um exemplo. Há muitas doutrinas que as pessoas não conhecem. E às vezes ela bate contra o seu conhecimento. Então, mas quem ama a Jesus não sente difícil de guardar o sábado. Quando Jesus mostra que o mandamento de Deus o mandamento do sábado é um mandamento que mostra que amamos a Deus ou não. Se me amar, guardarei os meus mandamentos. E aquele que diz que guarda, que conhece e não guarda, a Bíblia diz que é mentiroso. Então, a pessoa que ama Jesus, se você disser assim, você ama Jesus? Amo. Então, para amar Jesus, tem que guardar os seus mandamentos. Então, você tem que fazer isso com clareza para a pessoa que está aprendendo no evangelismo, no estudo bíblico que você está passando. Esse é o objetivo, é mostrar Jesus e o mandamento. Se a pessoa rejeita o mandamento, rejeita a doutrina que Jesus ensinou, está rejeitando Jesus. Não é contra a doutrina, é contra Jesus. Existem 3 pontos aqui que diz assim, os 3 passos da concordância cognitiva. Primeiro é ensinar o aluno que ama Jesus. Se ele ama, ele vai aceitar os ensinamentos de Jesus. Segundo, ele proceder, se ele ama Jesus, ele vai proceder de acordo com o ensinamento de Jesus. Então ele não vai rejeitar. Eu não sei como é que está passando ali, mas vocês podem observar ali. Eu estou aqui usando as minhas palavras para poder esclarecer qual é o objetivo de nós estamos aqui essa semana. Para que vocês estejam preparados para que assim uma pessoa diga, eu quero estudar a Bíblia. O irmão Francisco não dá porque já tem 2, 3 estudos. Mas eu vou no lugar do irmão Francisco. Eu não sei, mas eu vou aprender. Mas eu não recebi alguns ensinamentos que eu vou colocar em prática. Amar o pecador, não tratar ele com indiferença, não criticar a religião dele, não chegar lá e falar, não, minha igreja é a certa. E assim eu vim mostrar o que é certo na Bíblia. É esse o ponto. Então, o terceiro ponto é, se resistir à doutrina, diz aqui, o terceiro ponto, se nós resistir às verdades da doutrina, não está resistindo a Jesus, não é a outra. Então, Jesus é o personagem mais importante, a pessoa mais importante da história, de nossa vida, do nosso meio, de nossa convivência, nossa crença. A aceitação da verdade bíblica requer uma mudança radical, um padrão estabelecido durante anos. Ao sentar-se à mesa para a refeição, isso gera conflito. O que isso quer dizer? Eu não vou ler o texto todo, talvez esteja aparecendo lá na tela. Não estou olhando para a tela não, viu? Mas pode estar aparecendo lá na tela. Eu quero dizer que quando a gente conhece a verdade, a gente muda. Ama Deus? É o crente verdadeiro ou é aquele que diz um pé na igreja outro no mundo? Quem aceita a verdade vai viver a verdade. Há quase 31 anos que eu conheci a mensagem adventista. Primeira coisa que eu deixei foi o café e a Coca-Cola. Já passei
Já passei período, anos sem comer carne. Mas a carne é diferente de outras coisas assim, é pura. Não estou dizendo que a gente tem que comer carne, como um pouco, mas como. Mas a Coca-Cola e o café eu deixei já conhecer a mensagem adventista e tudo que era impuro. Eu comi muita carne de porco. Eu fui criado no interior, só os pobres do porco, eles não tinham machado na cabeça do porco. E as parinhas deles, eles chiam na assadeira. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente muda de atitude, vai haver um conflito, porque a gente está acostumado com aquilo ali, mas vai haver um conflito, e esse conflito vai com que a pessoa aceite o que é certo. A mente não vai se aceitar, porque você não está acostumado àquela mudança. Eu era acostumado a fazer isso, mas eu quero mudar. Quando eu me batizei, minha esposa fumava. Quem conhece a irmã Josefa, aí, nós conhece, a irmã Heloísa, Rita, menina mais velha na igreja. Ela fumava muito. Ela relutava comigo, mas depois de 4 anos ela se batizou. Deixou. Parecia impossível. Eu conheci outras pessoas, como a esposa do irmão Soltério. Ela dizia que ia deixar, mas Lúcia e ele se batizar junto. O que aconteceu? Lúcia parou, ela continuou e suicidou-se. Tem outras pessoas que não conseguiram vencer. E outros para, depois volta ao mesmo vício. Então, mas aquele que ama a Deus, ele vence qualquer vício. Eu comparo o vício, para deixar o vício como uma opinião. Ainda, tem gente que odeia outra pessoa, de um momento para outro fica odiando. Então, o vício é assim: eu não vou fazer mais isso, em nome de Jesus. Quando a gente faz com raiva, não faz com ódio, né? Mas assim, eu não vou fazer isso em nome de Jesus, e não faz mais. É tomar decisão séria. Então, quem ama Jesus toma decisão. Falando aqui, diz assim, deixa o alimento impuro, a verdade e aceita levar a essas mudanças. Leva essas mudanças, porque quem ama a Jesus deixa o alimento impuro. O aluno tem que aprender e saber disso. Somos templo do Espírito Santo, somos santuário de Deus. Aqui diz assim: ouça, falamos com você quando diz em 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Também diz em Coríntios 10,31: portanto, se comais, se bebais, se fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual deste da parte de Deus, de que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por preço, agora, pois, glorificado em Deus o vosso corpo. Amém? Então, nós temos que mostrar ao nosso aluno, aquele que está aprendendo, que nosso corpo é sagrado. Nosso corpo é sagrado, é de Deus, pertence é a morada do Espírito Santo, pertence a Deus, não é nosso. Jesus pagou pelo preço de sangue. Isso nós temos que mostrar ao nosso aluno, que não podemos fazer aquilo que é da nossa vontade, fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Esses textos são apropriados, são as próprias palavras de Jesus a você. Ele está usando a Bíblia para comunicar uma mensagem importante do céu para você.
Não dirá você a ele: querido Jesus, por que o Senhor pessoalmente me convida a abandonar o alimento impuro? Porque eu o amo, desejo fazer isso. Jesus responderá: eu amo você, por isso quero fazer isso com você. Você deixa, pois para que seu corpo receba o poder do Espírito Santo. O amor de Jesus é incondicional. Diz aqui, o principal fator motivador para que capacita homens e mulheres a tomarem decisões é o fato que Jesus Cristo deixou o céu e viveu em forma humana, levou uma vida perfeita, foi pregado em uma cruz, num ato de supremo amor. É o Cristo da cruz que atrai, ele quebra a cadeia do pecado. Jesus que veio destruir tudo aquilo que era condenado para a nossa vida, que levava a nós à morte eterna. Ele veio para salvar, um amor incondicional, um amor sem igual, superior a todos. Em João 12:32, o próprio Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Tem algumas ilustrações aqui que eu gostaria de ler. Primeira e mais importante coisa a fazer, aprender e julgar a alma, apresentar nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e perdoador dos nossos pecados. Então, nosso dever é apresentar Jesus. Não apresente a igreja, não apresente o ancião, não apresente o irmão, apresente Jesus, o personagem central da nossa fé. É Ele, o mais importante. O mais importante não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é minha esposa, não é... Esses todos podem me trair, mas Jesus não. Mesmo que eu faça coisas desagradáveis, mal, mas Jesus não me trai. Eu é quem falho, eu é quem farrapo, eu é quem trai Jesus. Eu que sou desobediente. Mas Ele não. Aqui fala que Max Miller teve uma vez em Moscou e estava fazendo umas palestras evangelísticas e entre um tempo e outro, de uma palestra para outra, chegou um rapaz a ele, um jovem chegou ali apavorado de uma maneira que ele pensava que o jovem ia atacar ele. Então, aquele jovem, ele ficou ali meio assustado, mas o intérprete de Max Miller, ele acalmou o rapaz e depois descobriu que aquele rapaz, ele era um mais infame criminoso. Ele era um dos piores assassinos da vida, que já tinha acontecido mais de 20 julgamentos da sua vida. Mas agora estava tão perturbado pela sua culpa e queria ajuda. Chegou ao lugar certo. Max Miller, evangelista adventista, ele ali conversou com aquele rapaz, aliviou as suas culpas e que estava no que ele sentia naquele momento, e ele ouviu o evangelho e aceitou a Cristo. E ele se tornou adventista, ajoelhou-se, ele foi batizado, se envolveu na igreja adventista do sétimo dia e hoje canta no coral em Moscou. Martin podia ter tido medo e não querer nem chegar perto dele, mas chamou ele, mostrou a verdade para ele, acalmou e mostrou Jesus na sua vida. E aquele rapaz aceitou Jesus, sentiu que Jesus tinha perdoado os seus pecados
e se tornou um jovem adventista. Conta também de uma senhora que tinha boa memória. Ela tinha uma memória incrível, ela memorizou grandes partes da Bíblia. No final ela estava ficando a idade avançando e ela foi perdendo a sua memória. Ela diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ela sempre dizia essa frase, mas o tempo foi passando e a memória dela foi se acabando aos poucos. E ela já dizia assim, só consegui dizer: o meu depósito está aquele dia. E no final, quase nos últimos dias da vida dela, ela só fazia abrir a boca, falando, mas ninguém ouvia o que ela estava dizendo. Aí alguém chegou bem pertinho, colocou o ouvido na sua boca para entender o que ela dizia. Ela já não dizia aquela primeira frase que ela dizia no começo, que é: sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. É minha filha, mas não posso ter. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não sabia mais dizer isso. Aí a pessoa ouvindo no ouvido dela, ela dizia: Ele. Ela não lembrava mais de toda aquela memorização que ela tinha na mente da Bíblia, que ela conhecia decorado, mas lembrava Ele, Jesus. Ela lembrava de Jesus. Como é bom. Jesus na vida daquela senhora era mais importante que tudo. Ela aprendeu muito, mas só se lembrava do nome Ele no resto da sua vida. Então, Jesus é o personagem mais importante da minha e da sua vida. O apelo para considerar Jesus a pessoa mais importante acrescenta uma motivação poderosa em qualquer doutrina apresentada. Alguém pode se sentir impressionado porque o seu vizinho quer que ele faça uma coisa, o chefe do seu trabalho quer que ele faça outra, sua esposa quer que faça outra. Cada um quer fazer de acordo com a sua vontade, aquilo que ele quer e aquilo que ele deseja. Mas a gente tem que fazer aquilo que Jesus pede. Ninguém mais pode estar acima do pedido de Jesus. Ele é o único que temos a total obediência. Aí você pode dizer: irmão Francisco, você quer dizer que eu vou desobedecer meu pai, a minha mãe? Depende daquilo que ele está ali mandando. Vou dizer um exemplo. Um exemplo que aconteceu no nosso meio, há alguns anos atrás. Uma menina bateu-se na igreja, era uma adolescente, aqui muitos conhecem. Era adolescente. A mãe nunca ajudou ela já acompanhava a gente para a igreja e era uma pessoa bem inspirada. Mas aos sábados a mãe dava dinheiro a ela, a mãe com câncer na garganta, mas dava dinheiro a ela para ela ir comprar cigarro. Ela adventista, ela subia ali desconfiada, não tinha o que fazer. Aí chegava lá no caminho, pedia, encontrava alguém, não tinha vindo para ir na venda comprar.
Alguém comprava e entregava para a mãe. Veja, porque era criança e não sabia dizer, mãe, eu sou adventista. Mãe, Deus disse que não fume, porque é pecado. Eu não me comprar no sábado é pecado. Eu não sabia dizer porque era criança e era submissa à mãe. Não estou dizendo que desobedeça, mas muitas vezes tem momento que temos que mostrar que Jesus é mais importante do que os nossos próprios pais. Porque o nosso Pai é celeste. É o Pai dos nossos pais. É o superior. Entendeu? Eu posso perguntar aqui, a irmã Josefa, a Polônia, a irmã Rita, qual é a pessoa mais importante para você? É o pai, a mãe, é o irmão, a irmã, a marido, a esposa, o filho, namorado, a noiva, qual é a pessoa mais importante? É Jesus. Não há outro. É Jesus. Se ele realmente é importante para você, não irá seguir quando ele convidar a guardar o sábado? Se ele é importante na sua vida, quando ele assim, guarde os mandamentos, você não vai guardar? Se ele é importante para você? Mas se a pessoa se sente importante, é importante para ele, Jesus é importante para ele não precisa dizer guarda, porque o que Jesus mandar fazer, ele faz. Porque ama Jesus. Então não importa. Ele diz assim, Cristo disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Você mostrará a ele seu total comprometimento. Jesus, a pessoa mais importante da sua vida, convida você a expressar isso e tomar decisão. Se você ama Jesus, tome decisão de segui-lo e ouvir e obedecer a sua palavra. Alguns tempos atrás, surgia sempre no nosso meio, porque o pastor às vezes deu uma aula e dizia assim, um casal de jovens que se ama muito, aquele grande amor entre dois jovens, então a finalidade do amor de dois jovens é o quê? Casar-se, não é isso? Aí um diz, eu amo, eu te amo, aquela amor é grande. Mas assim, vamos casar? Não, agora não. Mas, o que falta? Não falta uma coisa. Acho que não está na hora ainda. Vamos esperar mais um dia. Aí ela vai, passa os tempos. Vamos casar? Não. A gente pode demorar mais um pouco e falta arrumar algumas coisas, assim o tempo vai passando. Ilude, termina de morar junto e nunca se casa. Ou se deixa. Mas por quê? Quem ama quer a cada instante estar mais próximo um do outro. Cabeça, atende ali. Ligaram para mim, mas não pude atender. Quem ama quer estar junto. Quem ama Jesus quer estar com Jesus agora, aqui na terra e quando estiver na eternidade. Quem ama casa. Quem ama não faz como eu. Noivei e casei logo. Não demorei. É para que ficar enrolando? A moça quer casar? Então vamos casar. E assim, vamos viver. Vamos partir um pão para dois. Se der, a gente compra. Se não der, a gente vai passar assim mesmo. Então,
Jesus é a pessoa mais importante. Então, aquele que ama casa. E aquele que ama Jesus, espiritualmente, aquele irmão que recebe a mensagem de Jesus, que sabe que conhece a verdade, ele batiza-se. Ama Jesus, se batiza. É a mesma coisa do casamento. Se ama o cônjuge, casa-se. E o casamento com Jesus é através do batismo. É ali. Essa é a prova de amor. Diz aqui, Jesus Cristo, a pessoa mais importante é aquele que totalmente exalta quase a base de qualquer decisão. Essa ênfase é eficaz, principalmente com a pessoa que são cristãs, convidada há muitos anos. Pessoas que andam com Cristo, ouvem a voz e estudam a Bíblia para conhecer a sua vontade. O apelo é fazer que Jesus não pode ser ignorado por aquele que considera a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa conhece Jesus, é a pessoa mais importante, mas não considera, não aceita o batismo, não aceita se batizar, porque não ama Jesus, não está preparado para o amor de Jesus. A gente tem que levar a Jesus aquele que está condenado, como aquele condenado pecador, aquele que está numa situação mais triste, porque a pessoa que está passando, está numa situação difícil, longe de Jesus, ele está condenado à morte. Mas nós, como cristãos, que estamos aprendendo para levar a mensagem, nós agimos como a recepcionista de um consultório. Nós estamos aqui apresentando, fazendo a preparação para levar o paciente, ou seja, o pecador, ao médico. E quem é o médico? Jesus. Está aparecendo aí? Amém? Então, nosso trabalho é preparar a pessoa, preparar a documentação para levar lá Jesus. Esse é o nosso trabalho. Ok? Vamos ver se ainda tem mais coisa por aqui. Bom, estamos encerrando. O tempo também já encerrou. Então, irmãos, qual foi os nossos pontos principais? Essa semana nós vem aprendendo aos poucos. Talvez, se não foi prestado bem atenção, a leitura dessa mensagem foi só lida, mas se prestar bem atenção, vai entender qual é o foco que você tem que colocar em prática. A definição de concordância cognitiva é estar unido, em acordo, um com o outro. Está em acordo. Quando tem desacordo, é desunião, não dá certo, nada vai para frente. Não podem andar dois juntos e um não concorda. Há três passos da concordância cognitiva. Amar. Ame a Jesus, guarde seus mandamentos e exerça a sua palavra. É mostrar a verdade e não resistir à verdade. Quem resiste à verdade, resiste a Jesus. E resiste ao Espírito Santo que foi conduzido aquele irmão até ele. Essa semana eu fui ao primeiro estudo com uma pessoa. A pessoa recebeu muito bem, interessada. E aquela pessoa que quando eu vou fazer uma pergunta, ele já sabe a resposta. Então, depois dirigimos a outro local, onde tinha 3 pessoas que queriam estudar a Bíblia. Nós chegamos lá, tudo o contrário. Mas a gente vai orando por eles.
Porque são aqueles pecadores que mesmo vendo vir a verdade não quer saber. Aceita aquilo que é bom para si, mas mudar de vida, nem um pouco. Mas que Deus tenha misericórdia desse mundo merecendo. E nos dê capacidade, compreensão, para nós concluir. A mensagem em 2 Carneiros, aquela que a gente começou aqui, a 19, entre 19 e 20 anos que está chegando, aqui em 2 Carneiros. Nós temos um trabalho a fazer. Esse trabalho precisa colocar todas essas práticas. Não condenar, não condenar aqueles que vão nos ouvir, não fazer exceção de pessoa. Fazer amizade. A amizade é um ponto principal para evangelizar. Mostrar a verdade com clareza, sem apontar o defeito das pessoas. Muitas vezes só apresenta a verdade, mas apontando o defeito. Então, eu aqui está certo, mas você está errado. Então, mostre a verdade, mas mostre com amor. Não negue a verdade, mas mostre com amor. Porque é assim que ganha pessoas para Jesus. Jesus, ele não disse àquela mulher, aquela mulher que ela tinha errado, quando ela perguntou onde é que estavam os seus acusadores. Ela tinha errado, mas ele não condenou. Eu também não te condeno. Mostre Jesus, o principal personagem da mensagem que você está apresentando, seja para uma pessoa, seja para um grupo. Presente Jesus. Ele é a solução do problema de todos nós, do maior dos pecadores. Apresente a verdade, apresente Jesus, aí você apresenta a doutrina que Jesus o ensina. Esse é o modo de a gente trabalhar. E assim seremos mais que vencedores. Amém? Que Deus nos conceda essa graça.